Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra voltada para o âmago da nossa alma. Uma palavra que vai tratar com o nosso coração, com as nossas emoções, expondo aquilo que precisa ser removido da nossa vida. Porque a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E tomai cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando em vosso coração vos perturbe, vos contamine e venha contaminar não só a nós, mas também aqueles que estão em nossa geografia. Então, as palavras que saem da nossa boca são o espelho da nossa alma. Ela reflete aquilo que está no nosso coração. Por exemplo, quando nós estamos amargurados, nós começamos a disseminar palavras de ódios, palavras de amargura, e quem está na nossa geografia percebe que nós não estamos bem na nossa alma, no nosso coração. Então, as nossas palavras têm esta finalidade de revelar se nós estamos bem em nossa alma, no âmago da nossa alma, do nosso coração, se nós estamos bem consigo mesmo, ou se nós estamos contaminados por alguma raiz de amargura. Então, nesta noite eu quero falar com você sobre o tema: a boca fala do que o coração está cheio. E para isto eu quero usar um texto aqui do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo de número 33, vamos ler até o 37, está escrito: pelo fruto se conhece a árvore. Se a árvore é boa, seu fruto será bom. Se a árvore é má, seu fruto será mau. Raças de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Digo-vos que no dia do juízo os homens terão de prestar contas de toda a palavra inútil que proferiram. Porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. Amém? Glória a Deus. Oremos. Senhor, engrandecido e exaltado seja o teu nome, Jesus. Pai, obrigado por o privilégio de estarmos na tua presença. Obrigado, Pai, pela tua palavra que o Senhor já derramou nesta noite. Obrigado, Deus, pelo teu Espírito Santo. Obrigado pela tua graça que nos alcançou. Obrigado pela morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Verteu o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, para nos redimir, para tirar a parede de separação que nos separava de ti, ó Pai. E ele removeu, e na mesma cruz criou um só povo. E a partir daí não somos mais estrangeiros nem imigrantes, mas somos membros, somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ó Pai, que esta palavra saia e cumpra com êxito o propósito pela qual ela está sendo enviada para o louvor da tua glória. É o que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, nós estamos aqui diante de um texto que contém um contexto. O contexto desse texto traz aqui na sua narrativa em que Jesus estava em uma determinada casa e levaram a Cristo um menino endemoniado. E a Bíblia diz que Jesus libertou este menino. E a Bíblia diz que os fariseus que estavam ali, juntamente com as multidões que seguiam Jesus, eles começaram a blasfemar contra Cristo, contra o Espírito Santo de Deus, das seguintes maneiras, dizendo que Jesus fazia tudo aquilo não pelo poder de Deus, mas por meio de Belzebu, o maiorais dos demônios. Em outras palavras, Satanás, que Jesus estava operando milagres, que Jesus estava libertando pessoas endemoniadas, pessoas possessas por demônio, mediante o poder de Satanás. Porém, Jesus, conhecendo os pensamentos destes homens,
Jesus começa a repreendê-los, se não vejamos. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como seu reino sobreviverá? E se expulso os demônios por meio de Beelzebul, por quem os vossos seguidores os expulsam? Por isto eles mesmos serão os vossos juízes. Então Cristo aqui repreende os fariseus, os escribas, os mestres da lei, que estavam ali não porque queria ser curado, queria ser abençoado por Jesus, mas eles estavam ali procurando um pretexto para acusar Cristo Jesus. E quando eles veem Jesus fazer esta obra aqui de libertação deste jovem, eles começam a blasfemar contra Jesus, dizendo que Jesus estava expulsando o demônio por meio de Beelzebul. E Jesus olha para eles e diz que se Satanás está expulsando a Satanás, o reino de Satanás está dividido. E Jesus diz para ele: e por quem os vossos seguidores expulsam os demônios? Porque os seguidores dos fariseus estavam expulsando demônio em nome de Jesus. E isto testificava que não era por meio de Satanás que Jesus estava fazendo a obra, mas era pelo poder de Deus mediante o Espírito Santo. E aqui Jesus repreende esses homens religiosos que estavam blasfemando contra o Espírito Santo. E aqui Jesus comenta que se ele estava expulsando o demônio, fazendo estas obras, era por meio do Espírito de Deus, então o reino de Deus estava presente, o reino de Deus chegou na terra, chegou entre os homens, porque o texto diz no versículo 28 da Bíblia diz: mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem que primeiro o amarre? Só depois lhe saqueará a casa. Então, Jesus é este homem forte que chegou, amarrou o valente, saqueou a ele, tirando-lhe as suas armaduras e os seus bens. E Jesus aqui trata sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é exatamente o que estava acontecendo aqui. Estes homens estavam atribuindo uma obra divina, a obra de Deus, a manifestação do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, a demônios. Então, esta blasfêmia que Jesus trata aqui, dizendo que este pecado não seria perdoado. Porque Cristo diz: portanto vos digo, todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoada aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isto lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no vindouro. Então a blasfêmia que Jesus trata aqui faz menção contra o Espírito Santo, é exatamente o que os religiosos, os fariseus estavam fazendo, atribuindo a obra do Espírito Santo, a manifestação do poder do Espírito, movendo a vida do Senhor Jesus, na libertação desse jovem, eles estavam atribuindo a demônio. Por isso nós chegamos aqui no texto áureo, que lemos, nós vemos Jesus começa a falar e a ensinar. E Jesus, ao tratar aqui, chamando de raças de víboras, Jesus estava se referindo aos fariseus, aos escribas, aos doutores da lei, que estava presente ali, blasfemando contra a Cristo Jesus, contra a obra do Espírito Santo, na vida de Jesus e através do Senhor Jesus. Porque estes homens, ao ver a manifestação do poder de Deus, eles atribuem a demônio. Por isso Jesus diz que pelo fruto se conhece a árvore, que uma árvore boa não dá frutos maus. Da mesma forma, a árvore má não dá frutos bons. E Jesus continua dizendo: raças de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Então, Jesus está olhando para a vida destes homens, está dizendo que estes homens tinham uma capa. Estes homens, embora esteticamente olhando, as pessoas olhavam e via pessoas que eram tutores da lei, instrutores da lei, que estava ali como transmissor e como interlocutor da lei de Deus. Estes homens falavam palavras, mas que não condizia com aquilo que estava no seu coração.
E em outros momentos, Jesus chama eles de sepulcro caiados, que por fora era bonito, era pintado, bem cuidado, mas que por dentro estava cheio de ossos. Da mesma forma, estes homens tinham aparência de religiosidade, porém o seu coração estava cheio de mazelas, cheio de roubos, cheio de idolatrias, cheio de enganos. E por isso Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mas estes homens disfarçavam, estes homens fingiam com palavras bonitas para tentar esconder o que estava no coração deles. Porque Jesus disse: raças de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Então Jesus aqui expôs o que estava no coração deles. Porque embora eles estivessem ali demarcando, demonstrando na sua estética uma imagem que não condizia com aquilo que estava no coração, Jesus era alguém que tinha discernimento de espírito. E Jesus conhecia e conhece o oculto e o profundo. E Jesus conhecia o que estava no coração destes homens, que viviam a espiritualidade vazia, somente no estereótipo. Mas o seu interior era como sepulcro caiados, que estava cheio de raiz de amargura. E embora ele estivesse mostrando diante da sociedade, diante daquelas multidões que estavam aqui diante do Senhor, que eles eram instrutores da lei, homens de Deus, interlocutores da lei de Moisés, no seu coração havia muitas raízes de amargura, muitas coisas ruins. E por isso Jesus revela que eles estavam mentindo, porque as palavras que eles falavam, palavras boas, palavras bonitas, não eram o que estava no coração deles, porque o coração deles estava desviado do propósito, desviado de Deus, não estava alinhado com o propósito de Deus. Por isso Jesus diz: raças de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Digo-vos que no dia do juízo os homens terão de prestar contas de toda a palavra inútil que proferiram, porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. Então Jesus lançou juízo sobre eles, porque o que Deus ele deseja e espera de todos os seres humanos é um posicionamento de humildade. Isaías 57, versículo 15, a Bíblia diz que Deus está assentado em um alto e sublime trono, mas também ele se inclina para o contrito e humilde de espírito, para restaurar o espírito quebrantado. Então, nós precisamos entender este axioma, porque Deus ele abomina o orgulhoso, o arrogante, o presunçoso, mas o Senhor ele se inclina para um coração humilde que reconhece as suas mazelas, que reconhece que precisa de cura. E estes homens, os fariseus, escribas, eles eram homens prepotentes que tinham em si o sentimento da autossuficiência, do orgulho, da espiritualidade vazia. Então Jesus ele abominou este tipo de pessoa e continua abominando. E nós precisamos tomar cuidado. Então, nesta noite, eu quero falar com você sobre este tema. A boca fala do que o coração está cheio. Então, eu quero abordar aqui desse texto alguns temas, alguns tópicos que vai nortear a nossa vida. Mas o clímax do que eu quero falar está nesta frase. A boca fala do que o coração está cheio. Então, o primeiro ponto a ser destacado aqui no texto. Pelo fruto se conhece a árvore. Se a árvore é boa, seu fruto será bom. Se a árvore é má, seu fruto será mau. Então, só dando ênfase aqui, Jesus está usando a árvore como um paradoxo para ilustrar a nossa vida, para ilustrar o coração do homem. Uma pessoa que está treinada a fazer o mal, uma pessoa que está treinada a andar no caminho de devassidão, no caminho de rebeldia contra Deus, estas pessoas não irá fazer o bem, não dará bons frutos que glorificam a Deus. Então Jesus está dizendo que uma árvore boa não pode dar frutos maus, e da mesma forma a árvore mau não pode dar frutos bons. Então, o primeiro ponto, nós precisamos
olhar para a nossa vida, para o nosso coração, examinar o nosso coração para ver se nós estamos produzindo bons frutos na nossa caminhada, nos nossos relacionamentos que nós temos, seja no âmbito da família, seja no âmbito da eclésia, seja no âmbito do trabalho que nós trabalhamos secular. Então nós precisamos estar sempre voltado a este lugar de análise, de examinar o nosso coração, para que nós não estejamos no lugar desta árvore, mas que dá frutos ruins. Então, aqui Jesus apresenta o princípio da causa e consequência. A causa do fruto está sendo ruim é a árvore. E da mesma forma, a causa de uma pessoa estar dando má fruto, uma má conduta, andando de forma em desobediência, contrário à palavra de Deus, é aquilo que está no seu coração, é a sua natureza. Então, partindo deste pressuposto, todo ser humano precisa se arrepender dos seus pecados, para que ele possa ser regenerado na sua natureza, para que ele possa ser restaurado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, mediante a obra de redenção que Cristo faz na vida do pecador. Porque, neste primeiro ponto, um pecador precisa olhar para si, reconhecer a sua condição e a sua necessidade de mudança na sua vida. Então, nós precisamos procurar na nossa vida frutificar, não o fruto que nós achamos que é certo, mas o fruto que é de acordo à vontade de Deus. Fruto de arrependimento. Todos os seres humanos precisam olhar para dentro de si e examinar o seu coração e ter um posicionamento de arrependimento, porque quando nós estamos no lugar de frutificar frutos ruins, frutos amargos, nós olhamos para dentro de si, nós nos arrependemos e clamamos pelo sangue de Jesus, clamamos pelo Senhor Jesus, Ele vem, nos perdoa, Ele vem, nos restaura, Ele vem, nos santifica, Ele vem, nos cura das raízes de amargura que está em nosso coração. Então, esse primeiro ponto, nós precisamos ser esta árvore boa, que dá frutos bons, frutos de arrependimento, fruto que glorifica a Deus. Então, neste primeiro princípio que Jesus apresenta aqui, causa e consequência, a causa do fruto ser ruim, ser um fruto péssimo, é a árvore. E da mesma forma, a causa de alguém dar mau testemunho, de alguém estar alienado, de alguém estar vivendo uma vida de maldade, uma vida de pecaminosidade, é a natureza de pecaminosidade. Esta é a causa. E a consequência é o pecado, é a vida de alienação, uma vida diferente daquilo que Deus projetou para a vida de todos os seres humanos. Então, como boa árvore, nós precisamos dar frutos, e frutos que permanecem para a vida eterna. E uma pessoa que ainda não tem uma aliança com Cristo e deseja dar bons frutos que glorificam a Deus, ela precisa passar pelo lugar de arrependimento, de reconhecer a sua condição de pecaminosidade e aceitar a justiça de Deus na sua vida, aceitar a oferta de Deus na sua vida, para que em fazendo assim ela possa receber a vida de Deus, ser perdoada dos seus pecados, receber a vida de Deus em si, para que ela possa sair de um lugar de inimizade para um lugar de filhos de Deus, para que ela saia de um lugar de árvore má para um lugar de árvore boa, árvore frutífera, que frutifica segundo o beneplácito da vontade de Deus. Então, se você ainda não tem uma aliança com Deus e deseja estar nesse lugar desta árvore que frutifica, uma árvore que dá bons frutos, como causa e consequência de bons frutos, você precisa passar por este lugar de arrependimento, aceitar a vida de Deus em si, para que a natureza de Deus seja comunicada a você, para que através desta nova natureza criada em Deus em verdadeira justiça e santidade, você possa sobrejugar a natureza velha, adâmica de pecaminosidade, que é inimiga de Deus. Amém? E um contraponto, a árvore boa também fala de um cristão que já nasceu da água e do Espírito e precisa viver uma vida frutífera, porque João 15, versículo de número 16, a Bíblia diz: não foste vós
Jesus dizendo para os seus discípulos: não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei aí a dar frutos, e frutos que permanecem para a vida eterna, a fim que o Pai vos conceda tudo quanto pediste em meu nome. Então, foi para isto que ele nos chamou, para que nós sejamos árvore frutífera, árvore que dá bons frutos para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O segundo ponto, Jesus chama os religiosos da sua época de raças de víbora. Por quê? Eles equiparados à raça de víbora. Porque, embora nós olhemos para uma víbora, ela, embora pareça inofensiva, mas se você colocar a mão nela, você vai ser picado. E o veneno da víbora vai te levar a óbito. Se você não tomar um antídoto antes de o veneno tomar conta de todo o seu corpo, você vai a óbito. Então Jesus olha para aqueles homens e compara aqueles homens como uma víbora venenosa, porque aqueles homens falavam boas palavras, porém os seus corações estavam cheios de veneno, veneno de serpente, que quando a serpente pica alguém, se não tomar um antídoto, vai a óbito. Então, aqueles homens estavam neste lugar, homens venenosos, homens que, embora na sua estética demonstrasse ser alguém de boa índole, no seu coração eram homens corrompidos que estavam somente com o propósito de enganar aqueles que estavam ali, ouvindo dele a lei de Moisés. Então Jesus chama estes homens de raças de víbora. E quando uma pessoa está contaminada pela raiz de amargura, ela chega neste lugar como uma víbora. Todo aquele que está na sua geografia, que tem contato com ela, um pouco que fica ali diante dela, logo percebe o veneno disseminado através da palavra, porque a boca fala do que o coração está cheio. E uma pessoa que está cheia de raiz de amargura, uma pessoa que está cheia de ódio, de mágoa, estas pessoas vão expressar esta raiva, esta mágoa através da sua palavra. E a palavra dessas pessoas são palavras de morte, palavras que traz destruição, porque elas estão amarguradas no seu coração, na sua alma, no âmago da sua alma, e por isto tudo que ela fala tem este toque desta raiz de amargura, do veneno da víbora. E quando as pessoas que estão à sua geografia ouvem ela falar, logo percebe que esta pessoa está amargurada. Esta pessoa está contaminada pelo veneno da amargura. E nós precisamos tomar cuidado para que nós não estejamos neste lugar. Como diz a palavra, que quando a raiz de amargura penetra o nosso coração, contamina a nós e nos exclui da graça de Deus. E olha como tem muitas pessoas que estão amarguradas, que está em seu coração com o veneno da víbora, da raiz da amargura. E quando estas pessoas abrem a boca para falar, ela só faz machucar aqueles que estão diante dela, que estão ouvindo ela. Por quê? Por causa da raiz da amargura, do veneno da víbora que está nos seus corações. E isto afasta as pessoas de nós, quando nós estamos contaminados com esta raiz de amargura. E nós precisamos nos livrar desta raiz da amargura. E como nós podemos nos livrar da raiz da amargura? Liberando perdão para aqueles que nos feriu, para aqueles que falou mal de nós, que nos criticou, que nos perseguiu, que nos difamou, nos caluniou. Nós precisamos liberar o perdão, porque o perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Então, quando nós liberamos o perdão, nós estamos excluindo do nosso coração o veneno da víbora, que é a raiz da amargura, e que, além de nos contaminar, contamina aqueles que estão na nossa geografia. Porque uma pessoa machucada, uma pessoa amargurada, o que sai da boca dela, nas suas palavras, são palavras de morte e não de vida. Como diz Provérbios 18, versículo 21, que a morte e a vida está no poder da palavra, e aquele que a ama comerá dos seus frutos. Então, pessoas amarguradas estão neste lugar de palavras de morte, não de vida. E quando nós estamos neste lugar, como eu disse, nós precisamos ir diante de Deus, clamar pelo sangue de Jesus, clamar por Jesus para que Ele nos liberte desse sentimento,
que nos exclui da graça de Deus. Então talvez você está neste lugar que você foi picado por esta raiz de amargura. O veneno da raiz da amargura penetrou o seu coração. E hoje você já não consegue mais se relacionar com as pessoas de forma saudável, não consegue ter um relacionamento na sua casa de forma plena por causa da raiz da amargura. Você está sempre na ofensiva, esperando que alguém vai te ferir de volta, e com isso você está sempre atacando, sempre lançando palavra de morte. Nesta noite, o Senhor, o Espírito Santo de Deus diz para você: entrega nas minhas mãos as tuas feridas, entrega nas minhas mãos as tuas mágoas, porque nesta noite eu quero curar você, eu quero tirar do teu coração o veneno da víbora, o veneno que tem contaminado o seu coração. Perdoe, libere o perdão para aqueles que te feriu, que te oprimiu, que caluniou você, porque você está se matando a cada dia. Alguém falou que reter o perdão é como todos os dias tomar um pouquinho de veneno, você vai morrendo aos poucos. Da mesma forma, reter o perdão vai nos levar a morrer a cada dia, tomando veneno, achando que quem está morrendo é aquele que nós estamos prendendo e retendo o perdão. Então libere o perdão. Não permita que a raiz da amargura, não permita que o veneno da víbora continue no seu coração. Se arrependa, porque reter o perdão, está contaminado por a raiz de amargura, é pecado. E o diabo trabalha na antítese. Quando ele acha essa brecha, ele começa a nos prender, a nos levar a um lugar de aferidor da medida. E aí nós começamos, em vez de ser instrumentos de cura na mão de Deus, nós começamos a ser instrumentos de ferir as pessoas por causa das nossas palavras. Então tomai cuidado com a raiz da amargura. Tomai cuidado com aquilo que tem saído da sua boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, meu amado e minha amada, se alguém te feriu, se alguém te subjugou, se alguém fez o mal contra você, libere o perdão. O perdão é a asepsia da alma. O perdão é a faxina da mente, a alforria do coração. Você precisa deixar a raiz da amargura, porque as palavras que você tem liberado no seu ambiente de trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos, tem ferido pessoas, tem machucado pessoas, por isso pessoas têm se afastado de você, por causa daquilo que tem saído do seu coração. Você está ferido e você, ferido, está sendo instrumento de ferir outras pessoas também. Então tome cuidado, abra a mão, entregue diante do Senhor e Ele vai curar você. Ele vai te levar a um lugar de as suas palavras ser palavras de vida e não de morte, porque as suas palavras começarão a ser palavras liberadas de vida na vida de outras pessoas. E você será instrumento de cura. Você será um instrumento nas mãos do Senhor que vai curar a alma, que pessoas vão ser impactadas pelas palavras que saírem da sua boca. Porque Efésios, capítulo 4, versículo de número 29, a Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita a graça àqueles que o ouvem. Então foi para isto que Deus nos chamou, para ser instrumentos de cura, para que as nossas palavras sejam palavras de vida, palavras que levantam o abatido, palavras que levantam aqueles que estão caídos, e não palavras que quebram a cana. Não, nós precisamos pegar a cana que foi esmagada e fazer com que ela se regenere, que ela entre no lugar novamente de se levantar. Nós precisamos ser instrumentos de cura. Então voltai o vosso coração para a palavra de Deus. Deixai o Espírito Santo de Deus curar o vosso coração, porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. E falar palavras de vida vai gerar vida para nós, vai gerar frutos para a nossa vida, uma colheita benéfica, colheita que vai nos trazer prazer, saciedade. Mas por outro lado, palavras de destruição, palavras de morte, gerará morte.
e morte não só do ponto de vista da vida de outros, mas também para nossas próprias vidas. Porque no texto áureo que lemos, Jesus enfatiza que no dia do juízo nós teremos de prestar conta de toda a palavra inútil que proferimos, pois pelas nossas palavras nós seremos absolvidos e pelas nossas palavras nós seremos condenados. Então, há consequência, há um peso de responsabilidade nas nossas palavras, no ponto de vista que as nossas palavras revelam o nosso coração, revela aquilo que está no nosso coração, mas também vai revelar, vai manifestar que nós teremos uma colheita boa ou uma colheita má. Então, nós precisamos ser árvore que dá bons frutos. Nós precisamos ter o seu coração que diz palavras bonitas, palavras de vidas, não fingida, mas aquilo que está no âmago da nossa alma, daquilo que está no nosso interior. E quando sai do nosso interior é algo natural, não é algo fingido, algo forçado, mas é algo que está no nosso interior. Então, ser um coração bom, um coração equiparado aqui pelo Senhor Jesus, como bom depósito, bom tesouro, nós precisamos abrir mão da raiz da amargura. Nós precisamos estar disposto a abrir mão de tudo aquilo que nos prende. Se for preciso, liberar o perdão para aqueles que nos feriu, liberar aqueles que nos fez o mal, para que nós estejamos sendo lavados pelo poder do Espírito Santo, pela presença, pela unção do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos a cada dia fluir no rio de Deus, porque liberar o perdão nos dará esta percepção, nos dará este lugar de fluir no rio do Espírito Santo. Por outro lado, guardar a raiz de amargura no nosso coração, não liberar o perdão para aqueles que nos feriu, disseminar palavras de morte e não de vida, nos impossibilitará de fluir no rio de Deus e de experimentar e de estar gozando da graça de Deus. Porque Hebreus vai dizer, tomai cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote em vosso coração e vos exclua da graça de Deus. Então a raiz de amargura exclui o crente da graça de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado com a raiz de amargura, porque as nossas palavras refletem aquilo que está no nosso coração. Ainda que como os fariseus nós tentemos encobrir por algum tempo, mas num determinado momento nós vamos esquecer e nós vamos começar a lançar o veneno, cuspir fogo pela nossa boca e vai ser revelado que o que está no nosso coração não era aquelas palavras que nós estávamos falando, macia, maciça, macerante, mas é o que nós estamos discernando ali, palavras de morte. Então nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos voltar o nosso coração para o Espírito Santo, para que Ele nos cure na nossa alma, cure o nosso coração, para que a partir da cura divina em nosso coração, as nossas palavras sejam palavras de vida, palavras que levantam o abatido, palavras que levantam o cansado, que aqueles que estão fraquejantes, que estão com o joelho vacilante, possa ser fortalecido, edificado pela nossa palavra. Porque a Bíblia diz em Colossenses, capítulo 4, a Bíblia diz que as nossas palavras precisam ser temperadas com sal. E isto fala de a nossa palavra estar em consonância com a palavra de Deus, que as nossas palavras, ainda que seja uma palavra de exortação ao nosso semelhante, para que ele mude de vida, de comportamento, se ele estiver fazendo errado, é algo que vai ser recebido de bom agrado, porque está sendo de um coração que está curado. Mas um coração ferido, ele não é instrumento de cura. Alguém ferido não pode curar outros. Não existe uma pessoa ferida vai curar outra pessoa, não. Uma pessoa ferida, ela é instrumento de destruição. Uma pessoa ferida dá margens para que o inimigo a use para que ela possa ser instrumento de destruição. Mas uma pessoa curada, uma pessoa liberta, uma pessoa restaurada pelo poder de Deus, ela tem a capacidade de Deus de ser instrumento nas mãos de Deus para ser libertadora, para ser instrumento de cura na vida daqueles que a ouvem, daqueles que estão na sua geografia. Então, ser instrumento de cura é uma questão de escolha nossa,
de abrir mão da raiz de amargura, de tudo aquilo que prende a nossa alma, que serve de âncora para nos impedir de cumprir o propósito e de viver os planos de Deus. Então, viver neste lugar de a raiz de amargura nos excluirá da graça de Deus, mas também vai nos impossibilitar de ser instrumento nas mãos de Deus para curar outras pessoas. Segundo os Coríntios, capítulo 1, versículo de número 3, a Bíblia diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação, que nos console em toda a nossa tribulação que passamos, para que por meio do consolo que nós mesmos somos consolados, possamos ser consoladores daqueles que estão passando por tribulação. Então perceba o jogo de palavras. Primeiro ele nos cura, para depois curar outros. Então, a raiz da amargura, disseminada nas nossas palavras, vai nos impossibilitar de ser instrumento nas mãos de Deus. Então, nesta noite, libere o perdão. Libere aqueles que te feriu, que te magoou, que te caluniou, que te difamou. Libere estas pessoas. Não prenda mais. Não fique falando mal dela. Não fique criticando, caluniando, escrevendo textos, dando indireta para estas pessoas. Não faça mais isso. Pelo contrário, libere estas pessoas. A palavra de Deus diz em Mateus: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Se alguém te chamar para caminhar 1000 milhas, vai com ele 2000. Se pedir a capa, deixe que leve também a túnica. Isto fala de perdão. Isto fala de liberar aqueles que estão nos perseguindo, que estão se opondo a nós. Então, meu amado e minha amada, Deus nos chamou a um lugar que nós precisamos refletir a glória de Deus, manifestar a glória de Deus. Mas para manifestar a glória de Deus, nós precisamos abrir mão das palavras malignas, das palavras que têm poder de destruição, para que nós venhamos ter um coração restaurado, um coração curado, uma alma curada, que é instrumento de cura, e que quando abre a boca para falar, é palavras de vida, palavras que vai levantar o abatido, palavras que vai confrontar sim, mas que vai conscientizar o pecador a viver em um lugar de coinonia com Deus, de comunhão com Deus, uma vida em Deus e com Deus. Então nós precisamos viver neste lugar. Então, primeiro ponto, nós precisamos ser árvores que dão frutos bons. E os frutos que está aqui na aplicação das nossas ações, do nosso comportamento, do nosso caminhar, das nossas atitudes. Nós precisamos frutificar, porque a árvore é a causa do fruto ser bom. Da mesma forma, no contraponto, a árvore má produz frutos amargos, frutos ruins, que quem come desse fruto sente amargo, porque não tem a frutose, não tem o doce para poder alegrar, para poder o paladar se sentir saciado. Então, meu amado e minha amada, se você estiver neste lugar, desta árvore que está dando maus frutos, se arrependa e volte o seu coração, porque a Bíblia diz na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 1, versículo de número 9, a Bíblia diz: se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então se arrependa, confesse, e Jesus Cristo derramará sobre você bálsamo, derramará cura, e hoje Ele encerrará um ciclo da sua vida e iniciará um novo ciclo, onde você estará curada. Você será uma árvore que dá bons frutos e frutos que glorificam a Deus. Amém? E o segundo ponto, nós precisamos tomar cuidado para que nós não sejamos como víboras, que embora na sua estética seja um animal que não é ofensivo, mas quando colocamos a nossa mão, nós somos picados, envenenados, e se não tomar o antídoto, nós vamos a óbito. Então nós precisamos tomar cuidado. Terceiro ponto, nós precisamos ser alguém com coração curado, alguém que tira boas coisas do depósito do nosso coração,
alguém que quando abre a boca, as palavras são palavras de vidas, palavra que edifica, palavra que exorta assim, mas que conscientiza o pecador, e ele entende que aquelas palavras não é palavra de envenenada, palavra de ódio, palavra de amargura, mas palavra que está revelando a ele a sua condição e a necessidade de mudança. Então, um coração curado reflete nas suas palavras aquilo que está na sua substância, na origem, na causa. E as palavras boas é consequência de um coração curado. As palavras amargas, palavras de destruição, são consequência de um coração amargurado. E nós precisamos levar em consideração aqui que nós vamos dar conta das nossas palavras. E pelas nossas palavras, no dia do juízo, nós seremos absolvidos e justificados, mas também seremos condenados. E a justificação aqui que Jesus está se referindo não é a justificação que eu preciso falar boas coisas, boas palavras para poder ser justificado diante de Deus, para ser salvo. Não é sobre isso que Jesus está falando. As palavras que Jesus está apresentando aqui como causa de alguém que foi salvo, de alguém que é salvo, regenerado, nascido da água e do Espírito, e por isso as suas palavras é a consequência daquilo que ele já viveu em Cristo Jesus, na sua experiência de arrependimento e salvação. Amém? Então, se você foi conscientizado por esta palavra, ore comigo desta maneira. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta palavra me conscientizou, Pai, porque tem estado no meu coração raiz de amargura, e nesta noite eu tenho me sentido como esta árvore que tem dado frutos maus. Mas neste momento eu peço perdão e eu te peço, Senhor, a partir de hoje eu quero estar neste lugar desta árvore que dá bons frutos, ó Pai, para que eu seja alimento na vida daqueles que está na minha geografia, que o Senhor colocar em meu caminho, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, me ajude a não estar neste lugar de víbora, cheia de venenos, que quando pica as pessoas podem ir a óbito. Ó Deus, me ajude a não ser como estes fariseus que tu comparaste como raças de víboras, que embora as palavras deles fossem bonitas, palavras boas, o seu coração não condizia porque não estava em consonância. Estes homens estavam cheios de raiz de amargura, cheios de adultério, cheio de pensamentos e blasfêmia contra ti, ó Pai. Ó Deus, nos ajude a não estar neste lugar, mas nos ajuda a estar neste lugar deste homem que tirou coisas boas do depósito do seu coração, do tesouro do seu coração, palavras de vida e não palavras de morte, porque a tua palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio, e que a partir de hoje nós possamos expressar o que está no nosso coração, não a raiz de amargura, porque hoje nós estamos perdoando, nós estamos liberando, e a partir de hoje começa um novo ciclo na nossa vida. Nós perdoamos os nossos perseguidores, nossos opressores e os nossos inimigos, e a partir de hoje, Senhor, nos proporciona, Senhor, palavras de vida, palavras que levam a vida aqueles que estão vivendo uma vida de morte, um cenário de morte. Senhor, usa-nos a partir de hoje como instrumentos de cura, instrumentos de vida e plenitude para o louvor da tua glória. Senhor, ajuda a tirar do depósito do nosso coração palavras que te glorificam, palavras de louvores, palavras que levantam o abatido, palavras que levantam o oprimido, que cura o enfermo, e que o nome de Jesus, de Yeshua HaMashiach, seja glorificado para o louvor da tua glória. É o que eu te peço, é o que oramos em nome para a glória do Senhor Jesus. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Meu amado e minha amada, se você foi abençoado por esta palavra, se inscreva aqui. Mas se você já está aqui no canal, você já é um inscrito, compartilhe esta mensagem para outras pessoas, a quem Deus tocar no seu coração, para que você seja instrumento de cura. E a partir de agora, você possa também evangelizar, levar a palavra do Senhor para aqueles que estão quebrantados, precisando ouvir a mensagem das boas novas, a mensagem da cruz de Cristo, a mensagem que salva, que liberta e que salva o pecador. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.